Olá, pessoal do terceiro ano. Meus cumprimentos a vocês. Aqui é o professor Gilberto. Eu estou gravando esse vídeo para dar uma estudada um pouco mais sobre pirâmide. E nesse vídeo aqui, eu vou resolver a questão número 34, que foi a primeira questão proposta para vocês na APC, na última APC, que está prevista para vocês entregarem dia 16, que é na próxima terça-feira, tá bom? O assunto aqui vem falando de pirâmide. Eu fiz uma pirâmide agorinha aqui, tá bom? Para mostrar para vocês que eu gostaria de apresentar alguns elementos, tá bom? Da pirâmide para vocês, tá? É importante alguns elementos. Então veja lá, os elementos dessa pirâmide são os seguintes, tá? Essa parte verde aqui, a verde, essa azul, amarela e laranja são chamadas de faces da pirâmide, tudo bem? O encontro das duas faces é o que nós chamamos de aresta, tá bom? O encontro das arestas é chamada de vértice. Então, esse daqui é o vértice da pirâmide, tá bom? Então, faces, arestas e vértice. Vértice da pirâmide, correto? Além disso, observe o seguinte, a pirâmide, na sua face, nós temos aqui essa linha aqui, ó, que vai do vértice até o ponto médio, aqui na base, tudo bem? Essa distância aqui, ela é chamada de altura da face, é muito importante, altura da face, tudo bem? Nós temos também a altura, não da face, mas nós temos a altura da pirâmide, que vai do vértice da pirâmide, ela vai até no meio da base. Essa parte amarela aqui, quadrada, ela é chamada de base da pirâmide. Então, a distância, né, uma linha perpendicular que vai do vértice até no centro da base é chamada de altura da pirâmide. Tudo bem? Então, nós temos a altura da face. Observação que nas pirâmides, todas as faces são triangulares, tá? Nós podemos ter diferentes tipos de pirâmide. Essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide quadrangular. Eu tenho desenhada, que é da questão 34 que eu propus para vocês, essa pirâmide aqui, a base é um hexágono, então é uma pirâmide hexagonal. Essa aqui é uma pirâmide quadrangular, tudo bem? Então, veja aqui, nessa pirâmide nós temos a base, que é a base quadrada, essa aqui é a base hexagonal, e nós temos também nessa pirâmide aqui, ou qualquer outra, a distância do centro da pirâmide até o ponto médio da aresta lateral. Essa distância aqui, ela é chamada de apótema. Muito importante isso, tá bom, pessoal? Ó, essa distância aqui, ó, do centro até o ponto médio da aresta, ela é chamada de apótema da pirâmide. Tudo bem? Apótema da pirâmide. Então, isso é muito importante, são os elementos. Correto? Essa questão número 34, ela vai exigir do estudante alguns conceitos. O primeiro conceito que é utilizado aqui é o conceito do Teorema de Pitágoras, tá? Então, nós vamos aqui utilizar o Teorema de Pitágoras. É preciso recordar, quem não se lembra, ele diz assim: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.
Além disso, também utilizamos razão trigonométrica. Tudo bem? Razão trigonométrica. Ok? E um terceiro conceito que nós vamos precisar nessa questão é a questão da visão espacial. Inclusive, esse exercício, essa prática, ela é uma prática que você vai se deparar com ela no Enem, tá bom? No Enem, você vai precisar utilizar, né, a sua visão, né? Você vai ter que enxergar coisas que não estão acessíveis, né? Como, por exemplo, a altura da pirâmide, né, é um elemento que está na parte interna da pirâmide, né? Daí é o exercício da visão espacial, que é uma habilidade necessária para você que vai fazer o Enem. Tudo bem? Então eu estou aqui já com a imagem, né, da questão, a primeira questão que eu propus para vocês, tá? Essa é uma pirâmide hexagonal e eu destaquei aqui os elementos, tá? Eu destaquei os elementos aqui, ó. Esse traço aqui em laranja é a altura da pirâmide, né? Essa aqui, ó, na cor vermelha, é a altura da face. E essa aqui, roxinha, bordô, ela é o apótema da base, tá? Que é a distância do centro até no ponto médio da aresta lateral. É chamada de apótema. E essa questão, ela pede para nós 3 cálculos. Um cálculo é o cálculo da área lateral, ou seja, né, é saber quanto que mede toda a lateral dela, a área, ou seja, a superfície. Depois nós vamos calcular a área total, ou seja, a área total significa a área lateral adicionada com a área da base. Tudo bem? E o terceiro cálculo que nós vamos fazer é o cálculo do volume. Tudo bem? O volume de uma pirâmide, de qualquer pirâmide, é a terça parte da superfície da base vezes a altura da pirâmide. Então é esse o cálculo que nós vamos fazer. Agora, para responder essas questões, nós vamos precisar de alguns cálculos auxiliares, tá bom? Cálculos auxiliares. O primeiro cálculo auxiliar que nós vamos ver aqui é o cálculo da apótema da base. Tudo bem? Apótema da base. Que é essa medida aqui, ó. Tudo bem? Essa medida aqui, ó, apótema da base. Então, o que acontece? Se eu ligar esse vértice com o centro da base, com esse outro vértice, eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Tudo bem? Essa medida aqui, ó, que é a aresta da base, que é a mesma aqui, é 4. Tudo bem? 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, eu consigo determinar a altura. O ângulo aqui é de 60 graus. Eu vou traçar aqui o apótema, que eu estou chamando de x. Né? Eu tenho essa medida aqui, que é 4. Tudo bem? E aplico uma razão trigonométrica. Qual a razão? Seno. Né? Seno do ângulo. Esse ângulo é 60 graus. Por quê? Porque o triângulo ele é isósceles. Então eu escrevo aqui, seno de 60 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Consulto uma tabela trigonométrica e vejo que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Resolvendo essa equação, eu encontro que x é igual a 2 raiz de 3. É o apótema. Além disso, eu vou calcular também a altura da pirâmide. Tudo bem? Que é essa aqui, laranjada aqui, ó. Vou calcular a altura da pirâmide. Veja, se eu tenho né, essa medida aqui, que é o comprimento da aresta da pirâmide, tudo bem? Se eu ligar o centro até a extremidade aqui dessa aresta, isso daqui mede 4, tudo bem? Porque esse triângulo aqui ele é equilátero. Então aqui eu tenho 4, eu tenho 10 e eu vou determinar a altura através de quê? Do teorema de Pitágoras. Tudo bem? Teorema de Pitágoras. Então eu coloquei, ó, 10, 4 e H, né? Aplico o teorema de Pitágoras, resolvo e encontro que H vai ser 2 raiz de 21. Perceba que eu fiz uma fatoração do 84. Tá bom, acadêmico?
Então, o H vai ficar 2 raiz de 21. Determinei qual que é a altura da pirâmide. Depois de altura da pirâmide, eu vou determinar qual que é a altura da face. Tudo bem? A altura da face, que é essa parte aqui vermelha que eu pintei aqui, ó. Tá? Eu indiquei aqui essa parte vermelha. Vou determinar ela aqui, ó. Então, o que acontece? Escrevo aqui alguns elementos que eu já tenho, né? Eu já tenho a altura da pirâmide, 2 raiz de 21. Eu tenho o apótema, que ele é 2 raiz de 3. E vou determinar a altura da face, que eu escrevi, indiquei ele por Y. Novamente, o triângulo ele é retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, encontro y ao quadrado igual a 96, fatorando 96, porque não tem raiz exata, encontro 4 raiz de 6. Esses são os cálculos auxiliares. Tudo bem? Com eles é que eu vou determinar, responder as perguntas que foram feitas. Área lateral. A área lateral, né, tem um formato triangular. Ele tem um formato triangular. Então, se é triângulo, como é que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Correto? Qual que é a base do triângulo? É 4. A altura do triângulo é a altura da face, que eu já calculei, 4 raiz de 6, dividido por 2 e tudo multiplicado por 6, porque nós temos o quê? 6 faces na pirâmide hexagonal. Multiplicando tudo por 6, vai ficar 48 raiz de 6 centímetro quadrado. A segunda pergunta é a pergunta da área total, ou seja, a área total, eu vou juntar a área lateral com a área da base. Calculei aqui do lado a área da base, né? Eu vou fazer base vezes altura dividido por 2, porque eu dividi a base em 6 triângulos equiláteros, né? Base é 4, altura, foi o primeiro cálculo que fizemos, é 2 raiz de 3, dividido por 2 e tudo multiplicado por 6, porque tem 6 triângulos. Vai ficar 24 raiz de 3. Aí eu coloco área lateral, né? Eu já calculei que é 48 raiz de 6, mais a área da base é 24 raiz de 3. Fazendo aqui uma fatoração, eu escrevo que a área total vai ficar 24 raiz de 3, que multiplica 2 raiz de 2 mais 1 centímetros quadrados. E agora, nós temos a última pergunta, que vem falando sobre o volume da pirâmide. O volume é igual a 1/3 da superfície da base vezes a altura. Superfície da base é 24 raiz de 3, vezes a altura 2 raiz de 21. Fazendo a multiplicação e fatorando o que é possível, eu encontro 48 raiz de 7 centímetros cúbicos. Correto, pessoal? Então, tá aí a resposta, né, das 3 questões feitas nesse exercício. Espero que tenha ficado claro, que esteja alinhado com aquilo que você já estava fazendo. Se houver alguma dúvida, você pode me acionar. Tudo bem que eu dialogo, né? A gente aprofunda o raciocínio com vocês. Tudo bem, pessoal? Obrigado, se cuidem, bons estudos. Até mais.